Eu queria trazer algumas reflexões sobre essa questão, para que não reste dúvida ao povo de Minas do que ocorreu no Senado. Primeiro, há um conceito estranho, incluído na legislação, do tal do Estado produtor de petróleo. Nos termos da Constituição, o mar territorial pertence à União, portanto, a todos os brasileiros. No governo Fernando Henrique, governo FHC, tentou-se e conseguiu-se cooptar o então governador do estado do Rio, Antônio Garotinho, fazendo uma antecipação de royalties de 2 bilhões, que foi o preço que ele pagou ao governo do Rio, ao governador Garotinho, para que ele rompesse o movimento dos governadores, à época liderado pelo governador Itamar Franco. Esse conceito esdrúxulo é que foi alegado pelo senador Francisco Dornelles, do Rio de Janeiro, para manter o privilégio inominável, algo que ofende a federação e ofende o senso de justiça. Para se ter uma ideia, só o município de Campos, deputado João Leite, recebe de royalties de petróleo mais do que Minas Gerais recebe por toda a atividade minerária. É esse privilégio que o senador Francisco Dornelles queria manter ao Rio de Janeiro. Verdadeiros sultanatos de petróleo que não produzem uma gota de petróleo. O município de Cabo Frio, que todos nós conhecemos, onde não há nada de petróleo, recebe mais de 250 milhões por ano. E é isso que se queria perpetuar, inclusive para o pré-sal. Uma proposta absolutamente contrária ao Pacto Federativo, contrária ao Brasil e particularmente contrária a Minas, senhor presidente. E qual a surpresa? Não me surpreende que os senadores do Espírito Santo votem com essa proposta. Defendem os seus privilégios. Os senadores do Rio, a mesma coisa. Mas um quarto senador do Rio, ex-governador de Minas, eleito por Minas e pelos mineiros com a maior votação, traiu Minas, traiu o Brasil e votou pelos privilégios do Rio. Talvez contando com esse conluio da imprensa de Minas, que pelas verbas publicitárias manietadas pela sua irmã Andréa Neves, a Goebbels das Alterosas, não registraria, e cantava ele que isso caísse no esquecimento dos mineiros. E ele se credenciaria diante dos cariocas como uma alternativa importante para defender os interesses do Rio de Janeiro. Não, senador. A consciência de Minas está atenta. Está atenta e imaculada pelo voto de um senador de Minas Gerais, contrária a Minas, contrária à nossa história, contrária aos mineiros. Isso ofendeu Minas Gerais. E é preciso que nós, nessa casa, registremos, inclusive, o silêncio conivente da imprensa, comprada pela irmã Andréa Neves. E aquilo que eu venho denunciando aqui há tempo, senhor presidente, de toda a utilização do governo de Minas, numa campanha desesperada, obcecada deste senador, traidor de Minas Gerais, na sua obsessão presidencial, eu quero registrar e pedir a todos os telespectadores da TV Assembleia, a todos os da galeria, que entrem hoje no site do governo de Minas. O senador Aécio Neves não é governador de Minas já há 1 ano e 7 meses. Se vocês entrarem hoje no site do governo de Minas, das 12 notícias que estão no ar, 9 se referem ao senador Aécio Neves. Hoje, entrem hoje, façam o teste. Até o site de Minas permanentemente fazendo campanha para o senador Aécio Neves. Notícias de 2009, 2008, mas é fundamental manusear tudo, a verba publicidade, a propaganda, a blindagem, tudo, nessa obsessão presidencial de um senador que agora se revela, às claras, desnudado, desmascarado, um verdadeiro traidor do Brasil, um verdadeiro traidor de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente.